Queridos irmãos, bom dia. Que a graça de Cristo Jesus continue nos alcançando pela sua infinita misericórdia. Mais um domingo e nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, dando continuidade ao estudo sistemático da Confissão de Fé de Westminster. A semana passada nós estudamos o capítulo 8, iniciamos o capítulo 8, nos seus 8 parágrafos, trabalhamos em cima dos 4 primeiros parágrafos e vamos agora irmos para a conclusão final no 5º, 6º, 7º e 8º parágrafo deste capítulo 8. Nós dissemos na semana passada que a confissão de fé ela é um conjunto de doutrinas que faz parte dos nossos símbolos de fé, que é o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve. Então nós temos como nossos símbolos de fé, que são bases doutrinárias. Elas não estão acima da Bíblia, de forma nenhuma, mas elas estão subordinadas à Palavra de Deus, biblicamente. Ela nos serve como orientação doutrinária. Muitas igrejas cristãs, elas não têm um sistema de confissão. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pioneiros que trabalharam nesse sistema de doutrina. Então hoje nós iremos dar continuidade. Antes de iniciarmos, eu gostaria de, juntamente com você, fazer uma oração. Aí na sua casa mesmo onde você está, você vai orar comigo. Querido Deus, louvo ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos juntos a Tua Palavra, revermos, ó Deus, as doutrinas básicas, fundamentais das Escrituras Sagradas para a edificação das nossas vidas. E eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá nesta manhã de ser um instrumento do Senhor para ajudar meus irmãos, levando esclarecimento. Que o Espírito Santo de Deus me capacite a fazer esta obra. Abençoa também meus irmãos, abrindo seus corações e que eles possam ter o discernimento do Espírito. Só o Senhor pode fazer isso. Eu agradeço mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar no capítulo 8, o parágrafo 5 da continuação do estudo da semana passada. Então nós temos aqui no capítulo 5, ou no parágrafo 5, correção, diz assim o texto: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, ele foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que sendo inocente, a fim de que sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. E este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhes pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que ele o exercesse. Nós temos aqui várias comprovações bíblicas de que o texto elaborado pelos nossos teólogos de Westminster, eles estão amarrados à luz da palavra de Deus. Então você tem aí, anote, se você não está com caneta ou um caderno de apontamentos, eu te dou um breve tempo para que você faça isso rapidamente e anote essas referências. As referências bíblicas, elas vão confirmar o texto elaborado aqui e de onde nós vamos pensar um pouquinho sobre ele, vamos nos debruçar. Então nós temos como prova bíblica Salmos 45, o verso 5. Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 34.
temos também Colossenses capítulo 2 e verso 3. Nós temos aqui o Senhor Jesus, na sua natureza humana, divina. Ele foi santificado, diz o texto, e ungido pelo Espírito Santo. Então essa natureza de Jesus foi capacitada para exercer o seu ministério aqui na terra. E olha só, que nós temos aqui um Cristo, ele vai satisfazer a justiça divina. Ele assumiu o rebanho dos eleitos. A cruz, ela foi um propiciatório no qual os nossos pecados foram expiados em Cristo Jesus uma vez por todas. Ou seja, Jesus, ele, dentro de tudo aquilo que estava prescrito para que pudesse ser executado e a justiça de Deus fosse aceita, então Jesus, quando ele vem, ele toma a forma humana, que é a humilhação, sendo Deus, né? Então ele se humilha, recebe o corpo fragilizado, e ele vai, durante todo o seu ministério, exercer aquilo que estava prescrito para que se cumprisse a justiça de Deus. Jesus, ele realiza isso para ter para si o rebanho dos eleitos, que nós já havíamos dito lá no primeiro parágrafo. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha seus eleitos, que no devido tempo, no devido momento, o Senhor estaria chamando-os para fazer parte do seu rebanho. Então Jesus, ele realiza plenamente esta justiça. E também nós vimos aqui que a cruz, ela foi o local onde Jesus, ele se entregou para realizar, ou seja, o propiciatório, ali ele se ofereceu como resgate por nossas vidas, pagando um alto preço. Então Cristo, uma vez expiado ali, ele paga toda a nossa dívida, e ele faz isso uma única vez, que vai servir para todo o sempre. Morrendo por nós, Cristo nos adquiriu para Ele mesmo. Nós somos dele e estamos nele para estarmos onde Ele está. João, ele vai retratar isso muito bem. João, ele vai dizer assim no seu capítulo 14, verso 3: E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde vocês estejam, eu também esteja com vocês. Olha só, João, ele está dizendo que Jesus, ele expressou-se desta forma, que foi para o céu preparar lugar para o seu povo, aqueles por quem ele pagou o preço, o justo preço, aquele por quem ele expiou o pecado da humanidade, dos seus eleitos. Então ele vai lá na eternidade, nos céus, prepara o lugar e diz que ele voltará novamente para que os seus eleitos estejam onde ele estiver. Este é o prazer dele. Os salvos que estão aqui lutando contra o pecado, contra a injustiça, procurando glorificar a Deus, procurando agradar a Deus, um dia ser recompensado pelo Senhor pelas suas promessas, que são infalíveis e imutáveis. E nós esperamos nisso, nas promessas infalíveis do Senhor. Nós éramos por predestinação, propriedade do Pai, que segundo os planos eternos, seríamos salvos pela pessoa do grande eleito, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, nós já éramos, as Escrituras nos garante isso, que mesmo antes da fundação do mundo, os nossos nomes já estavam registrados. Deus já tinha pleno conhecimento daqueles que iriam se salvar. Então, queridos, fique tranquilo no seu coração. Muitas vezes você vem a dúvida, vem
um questionamento, se você vai morar na eternidade. O seu nome já está escrito lá no livro da vida desde a fundação do mundo. E o Espírito de Deus, ele testifica com você que você é um filho de Deus. Então basta você se apropriar desse sacrifício vicário de Jesus, né? Nós somos entregues pelo Pai. E Jesus vai dizer em João que nenhum daqueles a quem o Pai entregou a ele, se perdeu. Então você foi entregue por Deus a Jesus Cristo. Você vai morar na eternidade com o Senhor. João capítulo 17, verso 9 diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, Jesus está confirmando, orando, aquela oração intercessória pelos seus discípulos, pelos seus eleitos. Ele estava dizendo: não foi o Pai que me entregou, então era teu, Pai, e o Senhor entregou, a responsabilidade é minha agora, e o Senhor cuida de nós, o Senhor caminha conosco, Ele nos conduz a um porto seguro. Olha só, o Wayne Grudem, ele vai ecoar isso assim muito bem. Ele é um pastor e teólogo anglicano, e olha só como é que ele coloca essa visão deste texto, no que ele vai ecoar. Ele diz assim, abro aspas: quanto mais velho ficava, tanto mais seus pais podiam exigir dele obediência, e tanto mais seu Pai Celestial podia lhe atribuir tarefas na força da sua natureza humana. Com cada tarefa cada vez mais difícil, mesmo quando implicava algum sofrimento, lá em Hebreus capítulo 5, verso 8, vai expressar sobre isso, aumentava a habilidade moral de Jesus, sua capacidade de obedecer sob circunstâncias cada vez mais difíceis. Mas em tudo isso, ele jamais pecou, fecha aspas. Então, o Grudem, ele retrata isso muito bem. À medida que Jesus ia se amadurecendo, né? Ele, como criança, passou pelo processo da sua adolescência, entrou na sua maturidade, e as atribuições de Jesus foram sendo cada vez mais requeridas. Mas ele sabia de todo esse plano da salvação, ele sabia do seu objetivo, ele sabia que tinha uma meta a cumprir aqui na terra. Então ele foi e fez tudo conforme o agrado do Pai. Então, as tarefas, Grudem diz que as tarefas cada vez mais difíceis, que implicavam mais sofrimento, mas ele tinha habilidade moral para realizar. Então, em circunstância nenhuma, em momento algum, ainda que os adversários da palavra de Deus, os opositores, eles querem incutir em Jesus transgressões, faltas, pecados, elas não se sustentam por si mesmas, porque Jesus veio na forma humana e sem pecado. A sua habilidade foi vencedora. Por tudo que ele passou, nos seus momentos de maior dificuldade, ele foi mais do que vencedor. Então, nós caminhamos agora para o 6º parágrafo do capítulo 8 da Confissão de Fé. Esse parágrafo, de número 6, ele diz assim: ainda que a obra da redenção não fora realmente realizada por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos por meio das promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele devia esmagar a cabeça da serpente, como cordeiro morto, desde o princípio do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha só, a redenção, ela centralizava-se em Jesus, né?
Cristo estava presente em todos os pactos, em todos os símbolos messiânicos. Jesus se fazia presente em todos eles. Então, a redenção que Jesus ele realiza no Calvário, aqui no parágrafo nós percebemos que ele vai alcançar toda a encarnação, toda a humanidade. O projeto salvífico de Jesus era completo, e nós vemos aqui que todos os pré-ordenados à salvação o foram em Jesus Cristo desde os tempos eternos. Percebam isso. Todos os que foram pré-ordenados, que são eleitos por Deus, lá do princípio até o dia da consumação, ele é alcançado por Jesus. Os que se salvaram antes da sua encarnação e do seu sacrifício expiatório no tempo determinado, salvaram-se por sua intermediação vicária, válida para todos os eleitos, não importando a época em que viveram. O Deus eterno, encarnado em Cristo Jesus, ele não realizaria uma expiação limitada de seus eleitos, deixando agraciados pela eleição sem a bênção da redenção. A obra da salvação centralizada em Cristo, na verdade, ela teve início antes da criação, já presente nos eternos decretos eletivos do Criador. Queridos, isso nos tira toda a dúvida com relação ao projeto, ao plano de Deus de salvação. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos que mesmo aqueles que viveram num período antes da humilhação de Jesus, morte e ressurreição, Jesus ali no Calvário pagando um alto preço, mesmo vivendo antes desse período, eles foram alcançados pelo plano da salvação de Deus. Porque o plano salvífico, ele não é limitado dentro do tempo e do espaço. O plano da salvação, ele não aconteceu só nos dias em que Jesus estava aqui na terra, e quando ele é imolado no Calvário, depois assunto aos céus ao terceiro dia quando ressuscita, depois ele vai ser assunto aos céus, depois de estar com seus discípulos. Ele não vai se resumir só desse período para frente, mas o plano salvífico alcança aqueles que vieram antes, até Adão, porque eles foram, os nomes desses eleitos já estavam escritos antes mesmo da fundação do mundo, e o Cordeiro de Deus já havia sido imolado antes que isso realizasse à luz dos olhos humanos. Já lá na fundação o sacrifício já tinha sido feito. Portanto, ele é um sacrifício completo, perfeito, alcança todas as épocas. Você tinha dúvida com relação a isso? Você pensava assim, mas como é que foi a salvação lá nos dias de Moisés? Como foi a salvação nos dias de Davi? E como foi a salvação nos dias de Noé? O plano salvífico de Jesus alcançou a todos eles. E nós temos que crer mesmo assim. O resultado da morte de Cristo, ele traz como consequência substituição dos pecadores. Jesus tomou o nosso lugar, ele sofreu a punição dos nossos pecados. Então ali na cruz, Jesus, quando ele é pregado, quando ele é açoitado, ali ele estava tomando o lugar que você, que eu merecíamos estar. Então também Jesus, o cumprimento da lei, ele cumpriu plenamente. A justiça imputada de Jesus, ela torna-se justa, porque essa justiça é imputada a todo crente diante de Deus. Mas o homem não conseguia cumprir. Eu disse isso aqui anteriormente. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, ele cumpre perfeitamente esta lei. Então ele atende desta forma, ao cumprir a lei, tudo que Deus exigia para nos tornar justos e imputar a nossa culpa, ou trazer o perdão sobre as nossas faltas. Jesus também,
fazendo a redenção do pecado. O próprio Deus, Ele pagou o resgate do pecado humano por meio da morte do seu Filho. Olha só, o resgate tinha que ser pago através do sacrifício de um animal. Se nós formos olhar lá para o Velho Testamento, né, tinha todo um ritual. O pecador, ele levava ao sacerdote um animal para ser molado em seu lugar. Era representativo. O sacerdote recebia aquele animal, tinha os pré-requisitos, tinha que ser perfeito, tinha que ser sem manchas, para que morresse no lugar daquele transgressor. Da mesma forma, Jesus, Ele é este cordeiro que é oferecido pelo próprio Deus em nosso lugar. Então Jesus, ele paga o preço com a sua própria vida, ou seja, é Deus entregando o seu Filho amado para nos substituir daquela figura do Velho Testamento em que o cordeiro morria no local, no lugar do pecador que o conduzia. Assim Jesus fez também. Ele cumpriu toda esta justiça, Ele recebeu toda esta carga no nosso lugar. Reconciliação do ser humano com Deus. A atitude de Deus para com o mundo mudou completamente. Olha só, houve uma reconciliação. E o véu do templo que só tinha acesso o sumo sacerdote. Com a morte de Jesus no Calvário, o véu do templo ele se abre, dando acesso agora não só mais o sacerdote, o sumo sacerdote, mas todos têm o livre acesso a falar com Deus, coisa que era privativo só de uma classe sacerdotal. Agora não. Essa relação com a humanidade, ela foi mudada completamente com o sacrifício de Jesus. Também nós temos uma a propiciação em relação a Deus. A justiça e a lei de Deus foram vindicadas ou satisfeitas. Ainda com relação a isso que estamos dizendo, tudo que Deus exigia na lei para que a oferta fosse aceita e o ofertante também, cumpre em Jesus. Deus aceita o sacrifício com todas as condições, porque foi perfeito. O julgamento da natureza pecaminosa. Também a natureza pecaminosa ela foi julgada na cruz e agora pode ser controlada pelo Espírito Santo na vida do crente. Lá na cruz nós recebemos a vitória e temos agora o Espírito Santo na nossa vida, para nós que somos chamados por Deus, eleitos para vivermos no seu reino. O Espírito Santo ele nos conduz, ele nos livra. O Espírito Santo ele vai nos poupando de atitudes que no passado nós não desfrutávamos. Então é na cruz ali que é vencido o pecado e nós recebemos essa capacitação do Espírito Santo. Então também nós nos despojamos de todos os principados e potestades. Na cruz Cristo obteve uma vitória legal, direta sobre Satanás e suas hostes. Foi ali na cruz que Satanás ele viu que estava derrotado. O plano da salvação havia sido realizado na sua plenitude. Então, a cruz é o símbolo da vitória e o símbolo da derrota do nosso inimigo e das suas hostes. A cruz também ela produziu a paz entre Deus e os seres humanos. Então, nós não tínhamos a relação, e essa relação era restabelecida ali na cruz do Calvário, conforme eu disse. O véu do templo ele é rasgado e o nosso acesso a Deus passa a ser livre. E nós passamos a ter uma paz universal
com Deus. Louvamos a Deus por isso. E também nós temos uma purificação das coisas do céu. As coisas celestiais, elas foram purificadas por causa do sangue de Cristo. Hebreus, lá no capítulo 9, verso 23 a 24, vai falar sobre isso. O céu também ele é purificado, as coisas celestiais, né? O derramar do sangue do Filho de Deus aqui na terra, ele teve esta propriedade de consagrar estas coisas ao Senhor. E vamos agora para o nosso penúltimo capítulo, que é o capítulo 7 do parágrafo 7 do capítulo 8 da nossa Confissão de Fé de Westminster. E nós vamos ver aqui, nesse capítulo 7, que diz assim: Cristo, na obra de mediação, ele age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada uma o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de uma pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, nas Escrituras, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Olha só, aqui nós temos comprovações bíblicas deste parágrafo. Você pode examinar depois. Anote aí. 1 Pedro, no capítulo 3, verso 18. Hebreus, no capítulo 9, verso 14. E Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Aqui nós vemos que Cristo, ele é a única pessoa com duas naturezas: Deus, homem. Todas as atividades terrenas que Cristo realizou, ele realizou sendo Deus e homem. Então nós vamos encontrar Jesus sentindo cansaço. Nós vamos encontrar uma passagem nos Evangelhos em que Jesus, quando estava no barco com os discípulos, ele estava dormindo, e quando se levantou um forte temporal. Então ele tinha essa natureza humana, mas não deixava de ter a natureza divina. Lembram-se quando as ondas começam a se levantar e o barco querendo naufragar, e Jesus descansando ali, dormindo, né? Os discípulos o acordam, né? Pedem socorro, e naquele instante Jesus manda que aquieta-te o vento, aquieta-te o mar. Naquele mesmo instante houve bonança. Então, naquela passagem de Jesus junto ao mar, no barco com os discípulos, nós identificamos perfeitamente bem, claramente, as duas naturezas. O Jesus, o homem, cansado do seu ministério durante todo o dia, ele não perdia tempo em anunciar o reino de Deus, levando cura, libertação às almas oprimidas, e levando pão, mas também sentiu o cansaço. E naquele instante ele repreende o vento, o mar. Quem que pode fazer isso? Somente um ser divino. A natureza pode obedecer. Não tem outra explicação. Então percebemos aí nitidamente a presença dessas duas naturezas. Não podemos separar a vida, os feitos, os comportamentos humanos do Filho de Deus, separando os atributos, cada um deles a uma outra natureza. Não, acabei de citar aqui um exemplo, né? Você não pode separar. Por exemplo, quando Cristo ele sentiu fome, houve um momento que ele sentiu fome, Jesus teve sede, diz que Jesus chorou, entristeceu-se, Jesus angustiou-se. Tudo isso Jesus ele sentiu, ele sentiu porque ele tinha essa natureza humana. Nós vemos aqui Jesus, mas sendo mais do que vencedor diante desses momentos no corpo, de cansaço, de fome, de sede. Ele superou a tudo isso. Então louvamos a Deus, porque nós temos um Cristo
cuja obra, a mediação, ela agiu de conformidade com a natureza dele sendo Deus e sendo homem. Desta forma, queridos, nós caminhamos agora para o 8º parágrafo, que é já o parágrafo final, caminhando já para os finalmente do nosso estudo dominical de hoje. E o parágrafo 8, ele diz assim: Cristo, com toda certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem o adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes a palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito, subjugando todos os seus inimigos por meio da sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Olha só, queridos, nós temos aqui as comprovações bíblicas, né? As comprovações bíblicas você pode encontrar aí no livro de João capítulo 6, deixa eu ver, é isso mesmo, só conferindo aqui, João capítulo 6, você tem a referência, verso 37 ao 39, João capítulo 10, do verso 15 ao verso 16, e 1 João capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. Então essas são as referências que vão te dar um embasamento. O que nós percebemos aqui? Que a salvação conquistada por Cristo, ela é comunicada aos eleitos e é nele aplicada. A sustentação dos salvos reside na intercessão do Salvador. Cristo, pelo Espírito Santo, ilumina o salvo para compreender os mistérios da salvação. Cristo conduz a vida todo salvo pela palavra e pelo Espírito. Então, a salvação conquistada por Cristo na cruz, como que nós nos apropriamos dela? Porque somos chamados por Deus desde a fundação do mundo, e Ele nos comunica pelo seu Espírito esta convicção, esta certeza de que Ele é o nosso Salvador. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudando, nos iluminando, vai nos dando compreensão desse mistério da salvação. Coisa que para nós, esse mistério da salvação é cristalina, é transparente. Para um mundo vil, pecador, é inadmissível. Eles não aceitam, eles não concordam, né? A ponto de dizerem assim: como é que pode você, uma pessoa igual a mim, dizer que vai morar no céu? Eles não conseguem perceber isso, eles não conseguem, não admitem isso. Mas para nós esse mistério nos é repassado, iluminado pelo Espírito de Deus com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Assim, a gente percebe isso não porque somos melhores, nós não fizemos nada que pudesse nos dar este mérito. Foi pura graça de Deus escrever nossos nomes no livro da vida, nos chamar para estar com Ele. Nenhum dos nossos méritos, nós não temos mérito algum, e louvamos a Deus por Deus nos ter alcançado, e há muitos outros ainda que irão ser alcançados por essa palavra. E quem sabe, nesse estudo da confissão de fé, a palavra de Deus aqui explanada tem sido uma fonte em que está tocando no seu coração para você tomar uma decisão nesta manhã dominical. Você sendo chamado por Deus, na hora e no tempo certo, Deus irá tocar a sua vida. Pode ter certeza disso. E também nós vemos que a morte substitutiva de Cristo, ela é comunicada
ao substituto e nele aplicada eficazmente. Então a morte de Jesus lá no Calvário, ela foi completa, perfeita. Todos aqueles aos quais, ou por quem Cristo morreu, ele toma ciência e consciência do fato redentor feito em favor deles. Nós temos plena consciência de que a morte expiatória de Jesus feita por nós, ela foi de uma forma graciosa. O Filho de Deus, nessa humilhação, tomando a forma humana, padecendo, sendo humilhado, sendo desprezado, para nos fazer hoje cidadãos dos céus. E louvamos a Deus por isso. Olha só, Cristo, ele é o proprietário de todos os seus remidos, sustenta-os pela sua permanente intermediação e pelas intercessões ininterruptas, impedindo assim que a ira do Pai se volte contra eles, tendo antes recaído sobre o próprio Deus, em sua pessoa, vindificando dele o pecado original, tanto quanto os factuais de cada servo. Ou seja, Jesus, ele chamou para si o pecado. E aí, o que mais ele faz? Ele se apropria de nós, intercede constantemente por nós. Por isso que é um linguajar na palavra de Deus, diz que ele é o nosso advogado. Ele está à destra de Deus, intercedendo pelos nossos pecados. Então, quando o diabo procura nos acusar diante do Pai, Jesus, que pagou o alto preço, ele intercede, ele advoga a nossa causa. Nós temos garantias de que esse advogado ele é perfeito. Também nós temos aqui a intercessão de Cristo em nosso benefício, é direta, pois é feita pelo próprio Deus na pessoa do Filho, que esteve conosco como um de nós. Então ele faz diretamente a Deus, a destra de Deus, o Pai, intercede por nós. Sabe, muitas vezes, aquela falta que você comete, aí você diz assim: olha, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não queria fazer isso, Senhor. Me ajuda a vencer o meu pecado, a minha fraqueza. Nos conforta isso. Sabemos que nós temos ali aquele advogado que está intercedendo, porque ele, sendo Deus, mas teve essa forma humana, ele sabe das nossas limitações, então ele intercede em nosso favor, ele cuida de nós. E para finalizar, diz assim o texto que o culto que a igreja ela presta a Deus seria totalmente ineficaz se não houvesse um sumo sacerdote que fosse ao mesmo tempo e na mesma pessoa o mediador dos seus remidos e intercessor do seu povo. A igreja era junto ao trono do Deus Supremo. Então nós temos aqui, olha só, esse intercessor, o próprio Jesus nos mediando. Então o nosso culto a Deus, ele é recebido eficazmente, de forma agradável, porque Jesus é o nosso sacerdote. E, queridos, finalizo antes de orar com uma palavra do pensador, teólogo, filósofo, físico, matemático francês, Blaise Pascal. Ele viveu de 1623 a 1662. Olha só como ele tem a percepção. Jesus é o Deus quem podemos aproximar-nos sem orgulho e diante de quem podemos humilhar-nos sem desespero. Então, Jesus, sendo esse Deus, você pode chegar diante dele e dizer: muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, muito obrigado pelo teu grande sacrifício. Obrigado, Senhor, por ter se humilhado e ter tomado a forma de homem, para que eu hoje pudesse estar aqui, aprendendo a tua palavra, refletindo na tua grandeza. E assim, queridos,
nós chegamos ao final deste parágrafo 8, do capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster. Que possamos viver a palavra. Aqui, neste capítulo, como em outros que iremos estudar, nós vemos princípios doutrinários. Então, e esses princípios doutrinários, eles estão na palavra de Deus, eles são norteados pela palavra de Deus. A confissão de fé é totalmente submissa à palavra de Deus. Por isso que eu te passei aqui algumas referências bíblicas para que você possa confirmar. Eu quero agradecer a você que pacientemente me ouviu, ao nosso reverendo Rudival, reverendo Oswaldo, pelo crédito que confia aqui a este seminarista, para que possamos estar compartilhando com os irmãos aquilo que nós estamos aprendendo lá no nosso seminário, os nossos mestres e professores que ricamente nos abençoam com materiais para podermos trazer para a igreja, para que a igreja possa crescer no conhecimento, em servir ao Senhor com alegria. A próxima lição é o capítulo 9 do livre arbítrio. E o nosso pastor Rudival, ele vai nos estar trazendo este ensino. Então eu quero agradecer. Muito obrigado. Quero orar por você agora, em nome de Jesus. Querido Deus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, pelo termos chegado ao final do estudo Cristo, o Mediador. Podemos aqui perceber o quanto o Senhor fez por nós, sem nós mesmos merecermos. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Obrigado pela certeza, a convicção que o Espírito Santo coloca dentro dos nossos corações, que vamos chegar ao final, até estarmos contigo na eternidade. Obrigado, abençoe cada lar que abriu a sua porta, que abriu o seu coração para ouvir o estudo da palavra nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.